Oi, gente. Eu sei que esse vídeo tá saindo um pouco mais tarde do que ele poderia, do que ele, aspas, deveria, né? Nesse caso, eu acho que a melhor coisa a se fazer é ser rápida no gatilho, já tá com tudo preparado, fazer o vídeo, postar e etc e tal. Só que eu tô passando por mais um momento de adaptação, porque agora eu tenho um estágio pra poder cumprir, então eu não consegui gravar esse vídeo antes. Porém, eu já estava com o roteiro pronto, inclusive roteiro raiz, né, gente? Que eu fiz na folhinha de papel. E basicamente, esse vídeo não vai ter, tipo, muita coisa, tipo, de edição, não vai ter muito call to action também. Então, assim, se você quiser se inscrever nesse canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, deixe o like, comente, porque isso ajuda muito. Mas o foco de hoje não é você consumir o meu conteúdo, é eu falar mesmo. E a gente precisa conversar, e é uma conversa séria que eu tô me planejando desde domingo pra fazer esse vídeo e finalmente o momento chegou. Então, Brasil, não só minhas amigas, não só o pessoal que já é inscrito aqui no canal, não só você que me assiste regularmente, que me conhece de outras plataformas talvez, ou de outros lugares, nós precisamos conversar. Eu já começo essa mensagem, esse vídeo, tentando passar um tom que não seja um tom de derrota, por mais que seja difícil, né? É difícil a gente perceber as coisas acontecendo, a gente ter esse build de esperança, sabe? Ficar na expectativa e acabar tudo caindo por terra quando a gente mais precisa. A gente tá vivendo nessa situação desde 2016, se a gente parar pra pensar, desde o impeachment da Dilma, desde o processo todo que foi um golpe, a gente sabe que foi um golpe, que a presidenta Dilma Rousseff sofreu. Por mais que ela fosse alvo de muitas piadas e que o pessoal tenha criticado muito ela, eu inclusive fui uma dessas pessoas que criticou muito a Dilma, só que, né, o tempo está aí pra provar que nós fomos injustos, porque ela foi uma mulher, uma presidenta muito íntegra e ela sabia o que estava por vir e tentou nos alertar, como a gente já viu várias vezes aí na internet. Esse vídeo não foi gravado logo no domingo após a apuração, ou logo na segunda-feira, ou logo na terça-feira, não foi ao ar, né, nessas datas, porque foi necessário, gente, foi necessário parar um pouco pra pensar, um pouco pra, sabe, respirar. Quem me acompanha no Instagram viu que eu tava o puro suco do choro. Eu tava usando uma blusa branca, né, no dia da apuração. E ficou uma mancha aqui, porque eu tava com protetor solar, eu tava com um pouquinho só de maquiagem. Só que conforme eu fui chorando, vendo que não ia dar, a lágrima foi escorrendo e fez uma poça de lágrima aqui. Ficou uma lama na minha blusa. E, né, foi uma situação assim desesperadora e eu digo que foi um pouco similar ao que aconteceu em 2018, porque veio muito medo, veio muita frustração e veio muita confusão também. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que é meio óbvio que eu não falo por todo mundo. Mesmo as pessoas que concordam comigo podem discordar de mim em alguns pontos, então eu vou me restringir a falar por mim durante esse vídeo, assim como eu faço direto, né? Eu não vou falar por todo mundo, nunca falei por todo mundo. Eu tô aqui pra falar por mim, dos meus pensamentos, das minhas reflexões, dos meus posicionamentos, do que eu tô entendendo dessa situação toda. E você pode concordar ou discordar, você pode fazer isso também aqui nos comentários do vídeo, desde que seja com respeito, tá? Porque não é porque a gente discorda em algum ponto ou em tudo que você precisa ser rude comigo ou eu preciso ser rude com você. O que eu digo pra vocês é, a gente precisa se unir. O nosso resultado, né, o resultado que a gente quer, que a gente queria pro primeiro turno, inclusive, ele é o mais provável. Muita gente tá dando como certeiro, mas pra ser bem sincera com vocês, eu não acho que é certeiro. A gente vai precisar de todo o apoio possível e é aí que entra o primeiro tópico dessa conversa, que é a questão da frustração. A gente tentou de tudo nesse primeiro turno, a gente tentou de tudo. A gente combateu fake news, a gente espalhou notícias verdadeiras, a gente conversou com familiares, a gente conversou com amigos, com vizinhos, virou voto pra caramba, a gente fez muita coisa. Mas não deu pra ganhar de primeira a eleição. E, gente, sinceramente, é normal a gente se sentir frustrado depois de tudo que aconteceu, mas a gente precisa se fortalecer, a gente precisa, né, se reunir, a gente precisa
continuar fazendo o trabalho, né? Não perder o fôlego, não perder energia. Continuar isso pra gente garantir que o nosso resultado, que, como eu disse, é o mais provável, seja 100% de certeza lá no dia 30 de outubro. Então, se você que votou no primeiro turno e depois de ver o resultado da eleição pensou, nem vou votar no segundo, nem vou me deslocar até minha sessão, vou justificar, vou anular, vou qualquer coisa, não faça isso. Vote, tá? Vote no Lula. Faça a sua parte e vote de novo no Lula pra gente ter esse 100% de certeza que a gente vai conseguir eleger quem a gente quer. Só que a questão do ainda não está ganho abre margem para o medo, gente. Isso é verdade, isso abre margem para o medo. Por que essa questão abre margem para medo? Porque a gente conhece o outro lado, a gente conhece como é que são os eleitores do Bolsonaro, a gente sabe que é um povo movido por fake news, movido por terror psicológico, movido por mentiras, invenções e utopias da vida. A gente nunca sabe o que é que eles podem inventar para tentar, sabe, desvirtuar voto. A gente tem aí os principais candidatos ali que ficaram em quarto e terceiro lugar, que são o Ciro Gomes e a Simone Tebet, que foram muito criticados, né, pela militância do PT e também por outras militâncias de outros partidos de esquerda, porque o Ciro, por exemplo, ele poderia muito bem ter retirado a candidatura dele para fortalecer a candidatura do Lula. Provavelmente ele teria ganhado em primeiro turno, se isso tivesse acontecido. Mas agora não é momento da gente ficar apontando o dedo, porque tem muitos eleitores desses dois candidatos, principalmente, que vão nos dar ouvidos e que vão tomar uma decisão. O que a gente tem que evitar é que eles vão para o lado do Bolsonaro ou que eles se abstenham, que aí vai ser mais difícil ainda. E assim, eu entendo, não dá pra ganhar tudo nas flores, na gentileza, no cuidado, no carinho, no abracinho, ai, meus amigos, pipipopopó. Eu sei que não dá pra ganhar nada assim. A gente tem que ser um pouco mais incisivo em alguns momentos. Só que o que difere a gente deles é que a gente não tá agindo com violência com as pessoas. A gente pode ficar frustrado e xingar algumas pessoas, mas a gente não tá efetivamente machucando ninguém, ameaçando ninguém, nem nada do tipo. Enquanto o outro lado está literalmente matando gente. E o outro lado sempre traz o quê? Mentiras, falcatruas, robôs, fake news, etc e tal. Enquanto a gente tem a verdade. E a gente pode trabalhar com a verdade. Eu sei que a verdade não vai entrar na cabeça de muita gente, porque realmente tem muito eleitor convicto dele, pessoas que realmente são pessoas maldosas, mas a gente tem que focar naquelas pessoas que foram na onda, sabe? Frequentador de igreja que ouviu o pastor falando e vai seguir o pastor. A gente tem que tentar chegar nessas pessoas, trazendo a verdade. E sim, algumas notícias são realmente horríveis, são coisas péssimas, mas são verdadeiras. Isso que importa. A gente está sempre trazendo a verdade para que as pessoas percebam onde que elas estão se enfiando ou onde elas estavam prestes a se enfiar por causa de igreja, por causa de marido, por causa de, sei lá, qual é a situação que está levando a pessoa a votar em alguém que ela não quer. E para fechar essa mensagem, eu quero falar da questão da confusão. Porque não tem como a gente ver tudo que tá acontecendo atualmente e pensar, ok, tem gente votando nesse cara, ok, sabe? Não tem como ficar ok. A gestão foi péssima, a gente perdeu 700 mil pessoas na pandemia, aproximadamente. Teve gente que se perdeu porque não teve o lockdown corretamente, porque o uso de máscara não foi incentivado. Teve gente que se perdeu porque a vacina não estava chegando, porque ele estava ignorando todos os e-mails dos laboratórios tentando vender a vacina para o Brasil. Teve gente que se perdeu por causa da situação dos hospitais, porque faltava material. Teve gente que se perdeu por causa da cloroquina. Muitas coisas aconteceram. E muita gente que poderia estar aqui com a gente, sabe, comemorando e vivendo e vendo as conquistas dos seus próximos, né, dos filhos, dos amigos, dos pais, sabe, a pessoa podia estar aqui vivendo, mas não, ela morreu porque houve uma má gestão da pandemia e eu acho que não é simplesmente uma má gestão, foi uma crueldade o que aconteceu. Também é de se indignar ver que tem gente que continua votando nesse cara
mesmo depois de todas as declarações preconceituosas e, tipo, todo tipo de preconceito. É racismo, é xenofobia, é homofobia, transfobia, é machismo, misoginia, todos os tipos de preconceito que você pode imaginar, ele já soltou de alguma forma. É uma pessoa hipócrita também. É simplesmente intancável saber que tem tanta gente que é querida por nós, às vezes tios, primos, vizinhos, amigos mesmo, que atualmente estão parecendo que preferem ver as pessoas próximas a elas morrerem, serem atacadas e serem perseguidas, como estão sendo agora, do que, sabe, desafiar a igreja, desafiar o pastor e, sabe, ir atrás do que é melhor para elas. Porque tem gente que eu sei que tá penando aí para poder pagar as suas contas, para poder se manter por causa dessa questão da pandemia e também porque, né, a economia do Brasil está terrível, então tem gente que está lutando aí para se manter, mas o pastor mandou votar no Bolsonaro, então a pessoa vai votar no Bolsonaro. Então, é um apelo que eu faço. Se você conhece alguém numa situação assim, conversa com ela, porque não é possível que eu tendo a opção de ajudar alguém que eu gosto, eu prefiro continuar indo na onda de pastor. Uma outra coisa que eu não consigo entender é que tem muita gente que não gosta dele. Muita gente que odeia ele, que quer ele fora o mais rápido possível, mas apostou em candidatos que não tinham chance. Eu não tô falando aqui das candidaturas e muito menos dos eleitores dos partidos de esquerda que, né, não foram nem chamados para os debates, que tiveram uma votação assim, grande, porém perto das porcentagens um pouco até inexpressiva. Porque eu sei que essas pessoas votam por quê? Voto ideológico, na verdade. São pessoas que realmente acreditavam naquele plano de governo, que estão organizadas com os partidos em questão, e elas não iam deixar de votar nos candidatos por conta disso. Porém, a minha chateação, digamos assim, é com o pessoal que resolveu votar, tipo, vou votar por meme. Viu um candidato ali do debate, achou ele engraçadinho, achou ele esdrúxulo e votou nele, por meme, sabe? Esse povo, pra mim, realmente é uma coisa que me deixa confusa. A questão da terceira via, pra mim, é muito confusa, porque eles tentaram se usar da questão da polarização, tipo, eu não quero um, mas eu também não quero outro. Eu não quero voltar pro passado, mas eu também não posso deixar como é que as coisas estão. Eles tentaram usar muito desse discurso para tentar se eleger e não conseguiram nem 5% cada um. E eu quero lembrar e deixar bem claro para vocês que o Lula só não ganhou no primeiro turno porque faltavam menos de 2% para ele se eleger. Menos de 2%. Então, a porcentagem de cada um dos candidatos da terceira via, digamos assim, poderia ter sido muito útil pra gente. Faltou organização. É óbvio que, assim, ninguém é obrigado a tirar candidatura para apoiar outra pessoa. Porém, sabe, na situação que a gente tá, eu acho que talvez pudesse ser a coisa mais prudente a se fazer naquele momento. Mas tá aquele negócio, não vou mais xingar, não vou mais falar mal, vamos tentar conversar e dialogar, porque a gente precisa realmente dessas pessoas no segundo turno. E eu vou falar pra vocês que eu senti um pouco de incerteza, eu ainda sinto um pouco de incerteza, mesmo que esses potenciais aliados já estejam se posicionando a favor da candidatura do Lula e, né, tentando negociar ali, fazendo concessões. Você incorpora alguma coisa do meu plano de governo inicial e eu declaro meu apoio em você pra gente poder ganhar esse segundo turno. Eu sei, gente, eu sei que a ajuda é bem-vinda, mas pra ser sincera, eu ainda me sinto um pouco incerta com essa galera. Então, o que eu venho pedir aqui é que a gente haja, a gente continue agindo. Use o tempo que você tem, a influência que você tem e, tipo, quando eu falo de influência, eu não tô falando de você ser uma blogueira, de você ser um influencer do Instagram ou de qualquer outra rede social, mas você tem uma influência, cada pessoa tem uma influência sobre as outras. Você pode sentar e conversar com a sua família, novamente, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, você pode, né, tentar mostrar pra eles, não precisa chegar já com o pé na porta e falando, não, vai ter que votar assim, assim, assado. Conversa, tente achar um ponto em comum, começa dali e vai, né, conversando com essa pessoa, principalmente se essa pessoa já tiver demonstrado que tá indecisa ou que votou em algum dos candidatos da terceira via no primeiro turno.
conversa com ela para puxar ela para o nosso lado, para ela poder ajudar realmente, porque eu sei, o governo do Lula, ele tá sendo muito, muito aguardado, mas ele não vai ser perfeito. A gente já viu pela eleição dos senadores, dos deputados e de alguns governadores, né, que já foram eleitos, que vai ser um trabalho complicado, vai ser um trabalho bem complicado. Mas, pelo menos, a gente vai voltar, né, a ter um pouco de dignidade, coisa que o governo atual roubou da gente no momento que lançou a sua candidatura lá em 2018. Eu nem vou falar no momento da eleição, foi no momento do lançamento da candidatura, a gente já era. Então é muito importante que a gente não se deixe desanimar, que a gente se mantenha com a cabeça erguida, que a gente converse com essas pessoas, não caiam em provocações, tá bom? E o mais importante é que a gente mantenha a consciência limpa. Porque ao contrário do outro lado, a gente não precisa mentir para poder afastar as pessoas do candidato adversário. Estão rolando aí muitas notícias antigas, né, que podem ajudar a gente. E como eu também já falei, estão rolando materiais de campanha para mostrar a verdade, para combater cada fake news, e tá sendo, tipo, muito rápido. Surgiu a fake news, a equipe do Lula já tá vindo com material para combater aquela mentira. Então, eu peço a vocês que vocês vejam isso, que vocês compartilhem, que vocês conversem, continuem engajados e não deixem de votar no segundo turno, tá? Não deixem de ir até a sua sessão eleitoral, fazer a sua voz ser ouvida. Se você, eu estava com uma viagem marcada para o dia 30, não vou poder votar, justifique pelo menos, sabe? Não deixe de fazer alguma coisa. Eu não sei se eles vão reabrir coisa para voto em trânsito, porque, né, teve muita gente que estava tão confiante no primeiro turno e acabou, né, não rolando de primeira. Eu não sei como que a justiça eleitoral vai funcionar, então eu não posso dar dicas um pouco mais incisivas para vocês, mas façam o possível para ir votar. Façam o possível para ir votar, façam o possível para que as pessoas votem. Se você sabe, por exemplo, que o teu parente ou que o teu vizinho, que pode ser útil nesse segundo turno, vai votar num lugar muito distante, dê carona, sabe? Dê carona, porque por mais que a maioria dos lugares no Brasil esteja com transporte público gratuito durante o período de votação, né, durante o dia da eleição, tem muita gente que não vai conseguir esperar até que um ônibus passe, ou não sei, vai ver a pessoa tem algum problema e ela não vai poder embarcar num ônibus, mesmo que o ônibus esteja de graça. Então você pode ir lá, dar uma carona, se oferecer para ajudar com alguma coisa, entende? Torne o momento da votação um momento agradável. O dia da votação, um dia agradável. Se planeja e também, né, toma cuidado, porque é aquele negócio, você vai tentar convencer o máximo de pessoas que você puder a ver que o Lula é a melhor opção no momento para poder assumir a presidência, mas, né, você não pode também fazer boca de urna. Então, nada de distribuir material lá na entrada do colégio, na entrada da zona eleitoral, porque isso pode, né, te causar problemas. Então, aproveita esse tempo. Hoje é dia 5 de outubro, acredito eu. Aproveita esse tempo que a gente tem até o dia 30 e conversa com o máximo de pessoas que você puder. Até com as pessoas que já concordam, né? As pessoas que já vão votar no Lula, as pessoas que já estão definindo estratégia, porque elas podem te ajudar a definir estratégia e você pode ajudar elas a definir estratégia também. Então, o importante agora é conversar, ficar atento, combater fake news, ser rápido no gatilho, né? Não vamos deixar, tipo, a fake news fermentar para depois debater, não. A gente vê alguma coisa, a gente já rebate, já vem com a verdade, já traz realmente o que tá sendo dito. Encontre pontos-chave que você sabe que a pessoa vai te ouvir, que ela vai te dar razão, ou que pelo menos vai plantar aquela pulguinha atrás da orelha para ela ir atrás e pesquisar por si própria. É importante estar munido, né, de fontes quando for falar de qualquer assunto, de qualquer situação. Então, eu acho que a gente tem tudo para dar certo. Eu disse, né, para vocês que por mais que todo mundo esteja nessa euforia de sim, ele vai ganhar, vai ser no segundo turno, ele vai ganhar, pipopopó, mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo do que o outro lado pode apontar. E é por isso que eu tô convocando vocês
a fazer isso. E mais importante ainda, eu não convoco só os meus inscritos, não convoco só as pessoas que estão chegando nesse vídeo, mas convoco também você, criador de conteúdo. Independente se você faz vídeo aqui pro YouTube, se você faz coisas no Instagram, no TikTok, se você tem podcast, se você tá no Twitter, se você tem Space, se você tem até um blog escrito. Não importa o conteúdo que você crie, se posicione. Eu peço a vocês apenas isso. Não dá pra gente se isentar das coisas, porque isso afeta a gente também. Fora das câmeras, fora da internet, a gente vive também. Ninguém gosta de receber pouco no trabalho, ninguém gosta de se matar de trabalhar e não ganhar nada, como é o caso da maioria dos criadores de conteúdo. Por mais que alguns ganhem muito dinheiro, tem muita gente que tá aqui com a gente que não ganha nada. Eu sou uma delas. Então, eu acho que nesse momento o mais importante é olhar pelos nossos, olhar para quem tá próximo a gente, olhar pra gente também, mas não ficar preso no próprio umbigo. É mais importante a gente dar essa declaração, a gente fazer esse esforço para fortalecer essa candidatura, que, como eu já vou repetir de novo, não é a candidatura ideal, eu sei, a gente precisaria de alguém um pouco mais combativo, um pouco mais radical, mas a gente precisa ir, né, pequenos passos, um degrauzinho de cada vez pra gente chegar lá onde seria o ideal, mas é a melhor que a gente tem nesse momento, é a melhor que nós temos nesse instante, nessa eleição. E esse pensamento tem que ser mais importante, ele tem que vir na frente do mas eu vou perder seguidores. Gente, todo mundo tá perdendo. Seja o criador de conteúdo que tá lá com 300 milhões de inscritos ou você que só tem 100. Todo mundo tá perdendo seguidor por falar de política, até o lado de lá. Então a gente tem que se aproveitar desse momento, a gente tem que se aproveitar dessa situação e usar a nossa voz ao favor do bem comum, não a favor nosso apenas, do bem comum. Porque é muito fácil uma blogueira de maquiagem como eu ficar fazendo vários videozinhos de gente, aqui eu vou fazer um esfumado, eu vou testar esse produto novo que eu comprei da gringa. É muito fácil pra gente fazer isso, é muito fácil. E simplesmente ignorar todo o resto das coisas. Mas a gente não é assim. Tem gente que não vai falar diretamente no seu canal de YouTube, mas vai se posicionar nas outras redes sociais, como eu vi acontecer com muitos criadores, assim como eu também vi muitos criadores se isentando e agora que já passou o primeiro turno, declarando o voto no outro lado ou declarando que apoia o outro lado. Então, eu peço a vocês, criadores, e eu peço a vocês também que consomem criadores que falem. Falem mesmo. Se tiver que cobrar, cobra. Façam um trabalho pra gente conseguir, né, usar a influência, porque hoje em dia tem muita gente que não quer ser criador de conteúdo, quer ser influencer. Então, use a sua influência pra fazer um bem pras pessoas. É isso que eu peço. Eu acho que é só isso que eu tinha pra falar. Muita coisa importante foi dita aqui e eu espero de verdade que vocês tenham me entendido. Eu espero que eu tenha dado um pouquinho de esperança pra vocês. E, de novo, gente, eu vou falar pela última vez. Se você votou no primeiro turno e estava pensando em desistir e se abster no próximo, não faça isso. Nós vamos precisar de você. Nós vamos precisar de você durante a campanha e vamos precisar de você durante a votação. Então, por favor, se organize, converse com as pessoas, combata fake news, use a sua voz, né, para falar sobre, use as suas plataformas para falar sobre, não subestime o seu poder, independente se você tem 10 seguidores ou 300 milhões de seguidores. Não subestime o seu poder, não subestime o poder da sua voz e não subestime principalmente o outro lado, porque eles vão vir com muito jogo sujo, como eles sempre vieram, mas a gente vai jogar limpo e a gente vai ganhar. E é isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto. Foi um prazer, né, me posicionar mais uma vez, que eu venho fazendo desde que eu comecei a minha carreira na internet, desde antes, na verdade, muito antes. Mas, enfim, eu tenho orgulho de ser uma blogueira que se posiciona. Eu fico feliz de ter essa plataforma e de estar cercada de tanta gente que me entende e que vai me entender e que vai realmente ampliar essas vozes pra gente conseguir o resultado que a gente deseja. Eu tô fazendo esse vídeo porque realmente eu não consigo ter paz de espírito pra sentar aqui e gravar o vídeo que for, seja de entretenimento, de maquiagem, de fofoca, de react, o que for. Eu não consigo sentar aqui e fazer isso sabendo a situação que o país tá.
Então, eu uso esse vídeo como um desabafo pra tirar isso da minha cabeça, pra tirar isso do meu coração, tirar esse peso que eu sinto. Porque por mais que eu me defina como criadora de conteúdo acima de influencer, eu sei que eu tenho uma influência. Então, eu quero usar ela da forma correta. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo do canal, que tomara que esteja com um clima um pouquinho mais leve. E se cuidem, cuidem dos seus, conversem bastante com as pessoas e vamos rumo ao segundo turno com tudo, galera. Beijão!